Agora a gente vai falar sobre o conceito desse desenvolvimento, tá? Então, o que que acontece? Toda criança, ela passa por um desenvolvimento, tá? Como vocês já viram em anatomia e também um pouco em fisiologia, tá? Que a criança, ela tem 300, tá? E 6 ossos. Então, ela vai passando por um desenvolvimento, tá? Então, esse processo de desenvolvimento, tá? Ele funciona logicamente como um fenômeno, logicamente, de maturação, tá? Logicamente, questão de função do meu corpo, tá? A capacidade, movimento, articulação. Então, toda criança, ela vai passar por todo esse desenvolvimento, tá? Então, o processo no qual o indivíduo adquire a capacidade de funcionar, de funcionamento do nosso corpo, que é onde eles vão começando a descobrir, tá? Esse processo, logicamente, é um processo contínuo, tá? Que envolve, logicamente, algumas funções de habilidades, tá? Isso vem, logicamente, intelectual, tá? Que é onde a parte que você precisa trabalhar na parte cognitiva, social e motora da criança, tá? Tem muitas crianças que se isolam nesse período e é muito preocupante, tá? Então a gente tem que ter uma ordem de sequências, a gente precisa falar para a criança o que ele precisa, o que ele não precisa, tá? Fora isso, depois eu vou procurar um vídeo para vocês sobre a questão do não. As crianças, às vezes, ela não obedece o não, sabe? Aquele córtex, tá? No cérebro, tá? Na parte do córtex cerebral, que a gente fica lá, é onde a criança, ela não consegue assimilar um não, que é bem interessante, tá? A criança, ela precisa ter um comando, mas a gente precisa saber que tipo de comando que a gente dá para essa criança, tá? Aqui a gente, logicamente, ocorre na direção do céfalo caudal, tá? Que não é mais caudal, tá? Então o caudal, ele sai, tá? É céfalo o que? Aí eu pergunto para vocês. Céfalo botálico, tá? A gente não fala mais caudal, é botálico, tá? Logicamente, as questões próximas e, logicamente, o proximal e o distal, o que está perto, o que está longe, tá? Isso vocês aprenderam em anatomia, tá? Próximo está perto, distal ele está longe, tá? E esses, logicamente, são gerais e, logicamente, questões física e específico que a gente vai trabalhar, tá? Que é bem interessante. Aqui é a minha postura fetal do meu RN, tá? Que fica até de 0 até 28 dias, tá? Que é bem interessante, tá vendo? Ó, o bebê, ele não tem a possibilidade de organizar, ele não tem essa possibilidade de ficar se organizando, então ele tá ainda na parte fetal. E tem pessoas que dormem ainda até hoje, tá? Tem pessoas que não perdem essa função, tá? Então isso daqui é apenas uma função, tá? Necessária, tá? Que logicamente tem necessidade fisiológica, porque ele fica da mesma forma, tá? Quando ele está no útero da mãe, tá? E também é uma necessidade das funções fisiológicas como fome, sede, frio, tá? E etc. Então é bem interessante essa parte também, tá? Levanta o queixo no primeiro mês, tá vendo aqui, ó, levantando o queixo, tá vendo? Que interessante, tá? Ele levanta o tórax segundo mês, tá? Ele tem nos 6 meses, ele começa a se sentar, se apoiar, então ele já começa a ter o que? Equilíbrio, tá? Logicamente, lançar objeto, tá? O objetivo, logicamente, de 6 meses a 2 anos, tá? É, logicamente, você ter o desenvolvimento disso, dela começar a se firmar e dela começar, logicamente, a sentar, ter um apoio, tá? Os 6 meses a 2 anos, a maior falta da mãe prejudica nesse desenvolvimento, tá? Então, assim, a mãe às vezes precisa trabalhar e a mãe não vê isso, então a criança, ela passa desse desenvolvimento sem a mãe perceber,
tá? 7 meses começa a sentar sozinho, tá vendo que interessante? Tá, com 9 meses mantém-se em pé, já começa a ter o equilíbrio, então a estrutura esquelética, tá, já começa a ser firmado, então ele fica durinho, então o esqueleto ele já começa a ter o processo, tá, de ajuntamento dos meus ossos, então ele vai ter mais firmeza, tá? Com 10 meses começa a gardinhar, então ele já tem firmeza dos meus ossos, equilíbrios, tá? Olha que interessante, tá? Da criança. Com 11 meses ele começa logicamente a andar, dar os primeiros passinhos. Isso daqui depende logicamente de cada fisiologia de cada criança, tá? Tem pessoas que andam com 1 ano e meio, tem criança que anda com 2 anos. Isso é normal? Não, não é. Mas assim, cada um tem uma estrutura diferente, cada um tem uma estrutura corporal, então isso pode acontecer, tá bom? Muito isso pode acontecer. Com, logicamente, 13 meses, começa a subir, porque ele já começa a andar, então ele começa a ter aquela parte de descoberta, descobrir, tá? Ele quer descobrir o que tem ali, tá? Começa a mexer, começa a abrir armário, tá? Logicamente, com 14 meses, eles começam a ficar em pé sozinhos, né? Então eles começam a mexer, logicamente, a pia, adoram água. Tem que tomar cuidado também quando vocês deixam o balde de água para a criança, logicamente, não entrar e pode ter logicamente, morrer afogada por conta disso, tá? Com 15 meses eles começam a andar por tudo, mexer em tudo, tá? Aqui, muitas pessoas, tá, falam que as crianças começam a dar as primeiras palavras, tá? Mas isso depende muito de criança para criança, tá? Com 2 anos já começa a brincar sozinho, já começa a ter o processo da fala, já começa a ter, logicamente, a parte cognitiva já começa a desenvolver, tá? Que é bem interessante. Com 3 anos já começa a aprender, então é nessa fase que a gente tem que pegar a parte cognitiva e começar a trabalhar com a criança, tá bom? Com 4 anos ele continua logicamente inventando pequenas histórias, descobrindo, então ele tem personagem, então nessa idade aqui, com os 4, 5, 6, 7 anos, eles têm a fase dos personagens, né? Às vezes com 4 anos ele gosta da galinha pintadinha, aí chega com 5 anos o Homem-Aranha, aí com 7 aí vai indo, sabe, de personagem até os 10 anos que eles param com essa fase, muitos continuam, outros não. Tá? E aqui a gente vai falar sobre a importância do desenvolvimento infantil, tá? O conhecimento do desenvolvimento infantil, tá? A orientação, logicamente, da família, o que é necessário acompanhar, tá? Os diagnósticos, tá? O crescimento mesmo. Então a gente vai ver, logicamente, os eixos centrais da atenção à criança, tá? Identificar, logicamente, grupos de maior risco, tá? Promover cuidado para diminuir, logicamente, a mobilidade da criança, tá? A gente precisa ter isso. A gente precisa também ter a diminuição de alguns cuidados quando a criança ela vai ter esse desenvolvimento infantil, e a gente também precisa ter conhecimento em identificar nessa fase também, tá? Que a criança ela não pode ficar com qualquer pessoa. A criança nessa fase ela necessita logicamente da família, por isso a questão que a família precisa trabalhar, porque hoje em dia infelizmente a gente tem que tratar da questão da pedofilia, tá? Então a criança quando ela tá na fase dos 11 meses, tá, até os 9 meses, eles não conseguem falar. Então tem criança que sofre abuso, então tem que tomar muito cuidado com isso. E a partir dos 9 meses, vocês sabem que vocês podem dar a vacina da febre amarela, tá? Que é bem importante, que isso eu já logicamente ensinei, tá, para vocês a questão de vacina. Então vamos lá pegar as vacinas das crianças, que é bem importante, tá bom?